E se o assassinato que você tivesse que resolver fosse o seu? Imagina acordar meses depois da sua própria morte, descobrir quem te matou e ainda ter que conviver com as outras vítimas que passaram pela mesma coisa. Esse é o livro que eu escolhi para leitura do mês de fevereiro do nosso projeto aqui no canal. E hoje eu vou te contar, sem spoilers, se essa história realmente vale a pena ou se é só uma premissa boa que não entrega tudo isso. Então vamos falar rapidamente da história. A protagonista é a Louise, e ela tinha uma vida super comum, um casamento aparentemente feliz, um marido atencioso, uma carreira estável e uma filha recém-nascida. Só que tem um detalhe grande nessa história. A Louise foi assassinada por um serial killer. Ela foi a 5ª vítima desse assassino. Mas o livro se passa no futuro, tipo Black Mirror, com muita realidade virtual. Até o emprego dela é muito relacionado a isso da realidade virtual. É como se ela fosse uma terapeuta. Não é nenhuma terapeuta, é mais uma pessoa de apoio ali na realidade virtual. Tipo, ela vai pra uma sala, encontra outra pessoa que estiver precisando ali, que marca a sessão, aí ela pode só abraçar, ou pode só conversar, ou pode só ficar segurando as mãos. É tipo só um negócio de apoio. Então é tudo muito assim, os carros não é você que dirige, é uma coisa mais futurística. E nesse mundo existe um programa experimental do governo que consegue trazer algumas pessoas de volta à vida, a partir do material genético e memórias preservadas. Então é como se fosse um clone em que eles colocam a memória da pessoa que faleceu ali na cabeça desse clone. É basicamente isso. E a Louise é uma dessas pessoas que participou desse experimento. Ela foi escolhida, né? Porque você já foi, então você não tem como se candidatar, né? Então essas 5 vítimas desse serial killer foram trazidas de volta à vida. Então, meses depois da própria morte, ela basicamente ganha uma segunda chance de viver. E no começo parece quase um milagre. Uma coisa meio louca, né? Ela volta pra casa, tenta retomar a rotina, reencontrar o marido, a filha e basicamente reconstruir a própria vida, né? E ela começa a conviver com essas outras mulheres que também foram vítimas desse mesmo assassino. Elas fazem tipo uma terapia em grupo. Toda semana elas se encontram, as 5 vítimas e uma psicóloga, que eu não sei direito se ela é psicóloga ou não, pra conversar como é que tá a readaptação e tal, porque deve ser muito louco, né? Tipo, sei lá. Só que conforme ela vai tentando se readaptar, começam a aparecer umas coisas estranhas. Pequenos detalhes da vida dela antes da morte não batem muito bem. Algumas memórias parecem diferentes e algumas relações mudaram muito. Tipo assim, essas relações não é como ela lembrava dessa vida antes do acontecimento. Algumas pessoas estão diferentes com ela. E aí a Louise começa a pensar: o que realmente aconteceu antes de eu morrer? Porque você tem um período em que você não lembra. Para você não lembrar de como você, né, foi-se. Acho que tem uns 15 dias ali, eu não tenho certeza, que você não lembra de nada. Então você tem a memória da sua antiga vida até certo ponto. Bem próximo ali, você não lembra o que você fez no dia, nos dias anteriores, nas semanas anteriores, você não lembra. Anteriores à morte. Você não lembra. Então ela tem meio que esse espaço em branco até ela meio que acordar de novo num hospital. Então ela fica se perguntando o que aconteceu nesse período aí de branco da vida dela e se ela realmente conhecia as pessoas que estavam ao redor dela tão bem. Então o livro vai misturando esse mistério sobre o assassinato dela com essa ideia meio esquisita de segunda chance. Porque voltar à vida não significa que tudo vai voltar a ser como antes, né? Então, essa é basicamente a premissa da história. Mas agora vem a pergunta mais interessante. Será que o livro entrega tudo isso? Porque quando eu vi essa sinopse, eu fiquei curiosíssima para saber o que ia acontecer, né? Eu separei alguns pontos para comentar aqui sem spoiler e também algumas coisas que funcionaram muito para mim e outras que eu fiquei meio em dúvida. Vamos começar com a premissa, o conceito do livro, a ideia. Eu achei muito interessante porque, sei lá, é um suspense, um mistério assim, com uma pegada diferente, porque a pessoa voltou à vida, né? Então fala muito da vida dela, da relação dela, desse recomeço. Ela fica muito curiosa também para saber como que ela foi assassinada, como que isso aconteceu, por quê. Ai, esse galelinha. Ai, galelinha. E todo mundo interrompe a mamãe. Ai, Ai, serinho. Que serinho gostoso, que serinho gostoso. Meu Deus. Ai, cheirinho. Enfim,
Eu achei bem diferente de tudo que eu tô acostumada a ler, assim. E é isso, né? Que ele dá uma misturada nos gêneros, porque tem ali esse... Não é bem um realismo mágico, né? É mais um... Não sei o que que é esse negócio de Volta à Vida, bem Black Mirror, com suspense, com mistério. E aí, assim, esse livro me cativou e eu falei, vou ler esta caramba. Aí tá, como é que é a pegada? Ele é meio irônico, assim, sabe? É meio um humor sombrio. Ela faz umas piadas, assim, umas coisas meio... Sei lá, que ela tá tentando superar aquilo ali que aconteceu e que tá acontecendo, né? Ele não é como um thriller tradicional, um mistério tradicional. Ele é bem focado na vida da protagonista e muito nos pensamentos dela. Ela tem muita coisa que ela pensa e que ela não exterioriza. Ela não fala pra ninguém, ela não age, ela meio que esconde esses pensamentos que ela tem. Então a gente tá muito dentro da cabeça dela o tempo todo, entendeu? E ela é bem uma pessoa realzona mesmo, sabe? Ela se esconde, ela mente, ela, tipo assim, ela engana a galera, fala, ah, eu vou trabalhar, e aí fica em casa, viajando, entendeu? Eu achei que o início achei um pouquinho lento, porque no início eles meio que não explica muito bem isso que aconteceu. Então você fica meio assim, perdido o que tá acontecendo. Por exemplo, a primeira cena do livro é ela tomando banho na banheira. Aí ela mexe no ralo, assim, ela tira esses cabelos que fica agarrado no ralo. Aí ela fala pro marido, aí o marido dela bate na porta, alguma coisa assim. Aí na hora que ele entra, ela fala assim, ai, olha aqui, o cabelo da outra. Aí o que que eu pensei? A primeira esposa dele, né? Não, é tipo, a outra é ela antes de morrer, entendeu? Ela trata ela como uma segunda pessoa. Ela fica, eu tô usando as roupas dela. Igual a bebê, por exemplo, ela fica muito, tipo, como se ela não se sentisse muito mãe de verdade daquela criança. Porque ela fica, não fui eu que pari, não fui eu que... A criança não cresceu dentro do meu corpo, esse é um corpo, tipo, diferente. Aí ela fica muito assim, falando como se ela fosse uma pessoa e a antes morte fosse outra pessoa. Então, voltando, eu achei o início do livro um pouco lento, porque você ainda fica um pouco meio perdido o que tá acontecendo. Ela vai numa festa também, aí começa a falar sobre o que aconteceu, e as pessoas são super invasivas, as pessoas são completamente sem noção, fica perguntando como que ela morreu, se ela queria ter lembrado. Aí ela dá um fora na menina, eu queria ter lembrado ele cortando a minha garganta e eu sangrando até morrer e fugindo, me arrastando pra não sei aonde. Aí eu falei, um povo sem noção, cara, as pessoas muito invasivas, um povo muito esquisito. Aí você fica meio perdido, assim, você fica achando que ela é louca, achando que todo mundo é louco, você fica, gente, que merda é essa? O que tá acontecendo? Aí depois o negócio vai dando uma... Aí o negócio vai andando, ela vai nesse encontro aí, essa terapia em grupo com as 5 vítimas, não é amiga delas, ela começa a conversar com uma, outra que tá lá, que também é meio doidinha da cabeça, que também fica nessa de achar que a antes dela é outra pessoa. Aí dali, quando ela começa a fazer amizade com essa menina, o negócio começa a evoluir um pouco mais rápido. Aí começa um mistério ali central aparecer e ela querer descobrir, querer saber o que aconteceu ali antes dela. E aí o negócio vai ficando interessante, eu comecei a ler, assim, engoli. Se você assistir os outros vídeos aqui do canal, você deve ter visto que eu engoli o livro no final, eu tava no meio de uma ressaca literária. Depois eu consegui sair da ressaca, eu acho que eu li quase 200 páginas em um dia só desse livro. E o livro também não é muito grande. Eu li no e-book do Kindle e eu acho que tem no e-book tem 300 e poucas, 400 no máximo, não tenho certeza. Mas eu acho que no físico tem 200 e poucas páginas, 300 se tiver. Então é um livro curto, sabe? Achei isso interessante também, que eu tava precisando de um livro mais curto pra ler. E aí eu acho que no momento do livro, ela tá com depressão, né, ali no início. Fala um pouco também de depressão pós-parto. Fala muito dessa questão também, tipo, do luto, porque é como se no início do livro ali ela tivesse em luto por conta dela mesma. Por conta da vida que ela perdeu e que ela não tá conseguindo se adequar de novo àquilo ali. A gente vê ela tentando superar essa depressão, tentando superar esse luto. A relação dela com as outras pessoas, por exemplo, com o pai dela, a relação mudou muito. Ela não sente que ele é tão aberto assim como ele era antes. Aconteceram coisas que eu não esperava de jeito nenhum. Então, assim, me pegou de surpresa. Fiquei empolgada, porque eu gosto quando acontece algo que eu não tava esperando, de verdade. E aí tem uma hora que o negócio começa a ficar tão louco que você fica tipo assim... O que tá acontecendo? Mas é legal. É bem vibes Black Mirror, muito. Então, pra quem gosta de Black Mirror, acho que vai gostar muito desse livro, porque ele é
curto, assim, e tem essa pegada meio coisa futurística, meio doida, umas coisas que acontecem assim, fica meio assim. Então eu amei muito, achei muito divertido, achei muito legal de ler. Eu acho que eu dou 4 estrelas, porque... eu amei. Fiquei muito empolgada, fiquei muito ansiosa. Foi muito legal, foi muito divertido, eu não esperava, foi surpreendente. Achei uma parada completamente diferente do que a gente tá acostumado, de ser um suspense um pouco mais básico. Essa pegada futurística é bem legal, então achei que vale super a pena. E deixo a minha indicação aqui pra vocês do livro Meu Assassinato, da Kate Williams. O melhor de tudo, esse livro está no Kindle Unlimited, então pra quem tem assinatura do Kindle Unlimited, que eu já comentei aqui com vocês, que é tipo uma Netflix de livros. Você paga R$ 24,90 por mês e tem acesso a um catálogo enorme de livros. Mas tem a versão física para comprar normalmente. E tem uma pergunta que esse livro levanta que eu fiquei pensando muito tempo depois que terminei, que é: se você tivesse uma segunda chance de viver, você realmente conseguiria voltar a ser a mesma pessoa? Porque, querendo ou não, as relações vão mudar, né? Mesmo que as pessoas não queiram te demonstrar, o mínimo elas vão ficar mais preocupadas, né? Porque, tipo, elas já te perderam uma vez, então talvez tentem te controlar em relação a sair de casa e essas coisas assim. E também, será que você se sentiria um intruso ali, igual ela, a Louise se sente um pouco? Eu não sei. Eu fiquei bem curiosa pra saber o que vocês vão achar dessa história. Então, se você decidir ler esse livro também, depois volta aqui e me conta nos comentários. E se você quiser participar do projeto de leituras mensais, é bem simples. É só me seguir aqui no YouTube, Instagram ou TikTok, porque é por esses lugares que eu sempre posto qual vai ser o livro escolhido do mês. E se você chegou nesse vídeo e ficou com vontade de ler, e quer mais algumas ideias de livros, no meu último vídeo eu mostro como eu escolhi minhas leituras de março. Eu basicamente fiz um sorteio meio caótico, com um copo cheio de papéis, com vários temas diferentes. Então, se você quiser ver como funciona, ou até pegar algumas ideias de leitura, é só ir assistir esse vídeo também. Um beijo e até o próximo vídeo!